está conhecido em todo o território diante do povo. É um homem que pregou a palavra ao coração dos ouvintes de forma nua e crua. João é um homem que não corta volta para anunciar a verdade de Deus. E por este motivo agora vem sendo desfeito diversos enganos. João vem desfazendo diversas heresias expostas no meio do povo. Nesse meio termo, irmãos, a palavra diz que João está preso por anunciar a palavra de Deus. Herodes está tendo uma festa, e nessa festa, nesse banquete que Herodes está tendo, a Bíblia diz que era a festa natalina de Herodes. Nessa festa que ele está fazendo, a palavra diz que ele fica maravilhado, encantado com a filha daquela mulher por nome de Herodina. E encantado ele diante daquele banquete, diante de todos os seus convidados, a palavra diz que ele lança uma proposta que ele faz a ela, dizendo assim: olha, me pede o que quiser, que eu te darei. E a palavra diz que o desejo daquela jovem era a cabeça deste homem, era a cabeça deste profeta. O homem que agora, por anunciar a verdade, o homem que agora, por pregar a verdade, ele tem a sua cabeça cobiçada por presente. E o de se assombrar aqui é que nós olhamos para o tempo a qual nós vivemos e nós vemos que a palavra de Deus, ela muitas das vezes, ela está sendo pregada para amassagear egos e para acalentar corações, a fim de que nós não viemos ser vistos com maus olhos. Só que João é um homem que não tem preocupação se ele vai ser visto com maus olhos. A preocupação de João aqui é que a palavra de Deus esteja pregada, a verdade de Deus seja anunciada. Porque a única coisa que nos liberta, irmãos, ainda continua sendo a palavra. A única coisa que nos confronta, porque nós somos seres dotados. Seres dotados, irmãos, somos seres limitados. E quem preenche, quem nos fortifica, quem nos sustenta, ainda continua sendo Deus. A palavra diz que o homem era um barro, era uma imagem formada ainda no Éden. E o Senhor Jesus olha para o homem e diz: o homem precisa de algo para constituir sonhos, realizar os seus sonhos, constituir projetos. O homem precisa de alguma coisa para ter a sua alma vivente. O homem precisa de algo para sair da forma de barro. O homem precisa de algo para sair dessa forma parada. Deus olha e confia no homem o bem mais precioso que nós temos. Deus confia em nós o fôlego de vida. Deus entrega o fôlego de vida. É por isso que há uma restrição severa para quem tira o seu próprio fôlego. Porque se Deus te deu, só Ele tem a capacidade, o poder de tirar de você. A palavra diz que o homem agora recebe o fôlego de vida. O homem agora pode constituir sonhos, realizar os seus projetos. E quando eu olho para Jó, no estado que Jó estava, de debilidade, a palavra diz que Jó tinha uma doença estelaçada no seu corpo, que ele se coçava com um caco de telha. E agora Jó, sem nada, a enfermidade no teu corpo, Satanás tira tudo que já tem, porque esse é o prazer do diabo, te colocar como um nada. O prazer do inimigo é te envergonhar, o prazer do inimigo é te pôr para baixo. Só que Jó, mesmo estando nessa situação,
Jó entende que o seu Redentor vive e por fim ele um dia se levantará ao seu respeito. Eu estou pregando isso aqui e é bom que os irmãos entendam, porque no momento que nós estamos ministrando é bom que os irmãos entendam que toda fala que eu falo aqui, ela pode refletir aí na sua vida. Porque Jó está em uma situação de vida, irmãos, que só sobra para Jó os questionadores, os amigos te abandonam, ele não tem ninguém por ele, a mulher não quer saber dele, só sobra um caco de telha para Jó se coçar as suas feridas. E Jó olha para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar ao meu favor. Deus um dia vai se levantar ao teu favor. Um dia a tua história não vai ser mais a mesma. Um dia a tua história vai mudar, vai ser diferente. E é Deus que vai fazer isso. Às vezes a gente olha e diz assim: Breno, mas quem eu preciso não quer me ajudar. De quem pode me ajudar se afastou de mim. No capítulo 5 do Evangelho segundo João escreve, a palavra relata a história de um homem que, quando o Senhor Jesus percebe que ele estava com um estado de paralisia há 38 anos, Jesus fala assim: eu quero te curar hoje, quer ser curado? O homem diz assim: Senhor, ninguém me ajuda, não tem ninguém que possa me levar no tanque para eu descer as águas e ser curado. E na maioria das vezes a gente se encontra no mesmo estado desse homem. Porque a gente se acostuma tanto, irmãos, com a vida que nós estamos vivendo, que nós acabamos ficando e se esquece de que Deus pode fazer do dia para a noite. Às vezes a gente está há tanto tempo vivendo a mesma vida, se repete, o ciclo se repete, o ciclo gira, e nós estamos no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo questionamento, na mesma necessidade, e quando a oportunidade chega, nós não acreditamos. É assim ou não é? Só que o que Deus pode fazer por você, querido, é assim, ó. A palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Imagine se você está na fila de espera de Deus e Deus está dizendo: calma que tua hora vai chegar. E aí quando a hora chega, nós estamos tão calejados com a vida que estamos vivendo, que nós desacreditamos que até é Deus que está ali falando conosco. Este homem olha e diz assim: ninguém pode me levar lá, Senhor. Mas Jesus quer fazer o sobrenatural na minha e na tua vida. Independa se o vizinho não ajuda, independa se o governo não ajuda, independa se o pai não ajuda, se a mãe não ajuda, independa, o Senhor quer fazer o sobrenatural. E esse sobrenatural, querido, nas nossas vidas, queira nós ou não, tem que começar por aqui, ó. Pela palavra. Pela palavra. Porque o que Deus quer fazer na tua vida, querido, está aqui. E você precisa descobrir isso. A partir do momento que você se firmar no que diz a palavra de Deus, pode ter certeza, a tua vida vai mudar por completo. Breno, você quer dizer que eu não vou passar necessidade? Vai! A necessidade vai vir, só que você vai ter certeza de que o suplemento vai chegar, porque Ele é provedor. A cabeça de João está em uma bandeja. Ele entrega de presente a cabeça de João para aquela garota. Olha que ponto. O mundo da perversidade chegou. A cabeça do profeta, ele era tido como um profeta para o povo, tinha um grande conceito. A palavra diz, irmãos, que agora Jesus fica sabendo dessa situação, porque Jesus amava muito João. Jesus gostava muito de João. E quando Jesus fica sabendo que aconteceu com João aquilo, diz a palavra que o coração de Jesus ficou triste. E quando se trata de profeta,
A palavra diz que nós, eu, você, somos pessoas sujeitas às mesmas paixões daqueles profetas. Então há uma semelhança entre nós e estes homens. E o Senhor se entristeceu com o que aconteceu com ele. Há coisas nas nossas vidas que acontecem que entristecem o coração de Deus. A palavra diz que Jesus agora entra num barco e vai para um lugar deserto. Jesus quer ficar sozinho, querido. Jesus acaba de perder um amigo íntimo. Jesus acaba de perder um companheiro que prega a verdade ao seu respeito. Jesus quer chorar o luto de João num lugar tranquilo. Jesus quer estar com a sua alma triste. Só que a palavra diz que por onde Jesus passa, ele percebe que mais pessoas ainda estão necessitadas. Não é assim? Às vezes a gente vai para o culto dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. E aí quando nós chegamos no culto, o abraço que nós estamos precisando, o Senhor fala assim: vai e dá a alguém. A gente vem no culto dizendo: Senhor, me abraça, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz: mais necessitado do que você deste abraço está a irmã fulana, vai lá e abraça ela. Às vezes a gente está indo pela rua dizendo: Pai, eu estou precisando disso. Aí de repente Jesus diz assim: pega isso que você está precisando e dá a alguém. Não é assim? Jesus está indo chorar o luto deste rapaz. Só que ele percebe que por onde ele passa, nas cidades que ele está passando, até chegar nesse lugar deserto, diz a palavra que Jesus, ele se incomove de muita íntima compaixão e cura. Ele realiza milagres, ele realiza grandes prodígios e maravilhas na vida dos necessitados, queridos. Então para Jesus não existe tempo ou estação para fazer um milagre na minha e na tua vida. O cenário pode estar ruim, o cenário pode estar dos piores. Mas o que Jesus tem para fazer na minha e na tua vida, querido, ele não mede distância, ele não mede circunstância. Nós sim somos limitados. Estamos tristes e olhamos e dizemos: eu não vou fazer companheirismo para fulano, porque quem está precisando sou eu. Eu não vou estender a mão para aquela moça ou para aquele rapaz, porque quem está precisando de ajuda sou eu. Nós acabamos nos apoiando no nosso estado que estamos vivendo no momento. Só que Jesus não. Jesus independe do cenário que ele esteja vivendo. Se fosse um eu, se fosse um você, querido, não vou falar você, mas se fosse um eu, no momento daquela cruz, passando por toda aquela dor, e alguém chega embaixo daquela cruz e zomba de mim dizendo: desce daí, tu não tinha poder, dizendo que restauraria o templo em 3 dias? Eu desceria dali, irmão, na hora. Eu não iria suportar. Só que Jesus não. Jesus, ele entendia que no dia de hoje você estaria aqui valorizando aquela morte na cruz. A tua vinda a este lugar é uma resposta para Deus. A tua subida por essas escadas é uma resposta para Deus. Breno, qual é a resposta? Você está olhando para Deus e está dizendo: Deus, eu sou grato pela tua morte na cruz. Eu valorizo a tua palavra. Isso é ser grato a Deus, irmãos. É reconhecer tudo o que Ele fez. Porque quando nós reconhecemos tudo o que Ele fez por nós no Calvário, quando nós reconhecemos, nós acabamos sendo gratos. Nós valorizamos a palavra, nós valorizamos o que diz, nós valorizamos um momento como esse. Nós abrimos mão de estar em muitos outros lugares. Os irmãos poderiam estar em qualquer outro lugar do mundo. Hoje é domingo, poderiam estar em uma pizzaria, em uma hamburgueria, em uma churrascaria, em uma festa, em uma balada. Mas não, olhou para Deus e disse: eu sou grato.
É isso que nós precisamos, querido. Reconhecer o sacrifício da cruz. E Deus, Ele quer ver o quão grato você é. Deus, Ele quer ver o quão grato você é. E quando Deus reconhecer que você é grato por tudo que Ele já fez, não vai precisar você abrir a boca para dizer assim: Deus, eu preciso disso ou daquilo outro. Porque a palavra diz que eles conhecem toda a palavra que forma dentro do teu coração. Antes que ela chegue no teu psique, Deus já conhece. Então das tuas necessidades, Deus cuida. Da minha e da tua necessidade, Deus cuida, querido. A palavra diz que agora Jesus, Ele começa a fazer isso com esse povo, com essa multidão. E de repente agora se ajunta um grupo de pessoas, uma multidão se ajunta. E quando essa multidão se ajunta, tem uma preocupação no coração dos discípulos. Por quê? Porque está chegando a noite está chegando, e os discípulos estão preocupados porque a multidão é grande. No deserto onde ele está, não tem alimento para aquela multidão comer. E os discípulos têm essa preocupação daquele povo está ali, mas está passando fome. E Jesus olha assim e fala assim: então vai lá vocês, dá alimento para eles comerem. Você está preocupado? Pega alimento a ele. Ele diz assim: Senhor, não tem como. Você tem que despedir eles para eles ir para a cidade, para as aldeias, comprar comida para se alimentar. Porque nós não temos condições de alimentar esse povo. Eu não tenho condições, querido. Breno não tem condições de eu te oferecer nada. Mas eu estou aqui te oferecendo o bem mais precioso. É Jesus de Nazaré. É a palavra verdadeira. É um Cristo ressuscitado. E de repente, no meio da multidão, Filipe acha um rapaz com alguns peixes, alguns pães. E ele diz assim: Senhor, só temos aqui isso. Alguns pães e alguns peixes. Mas o que é isso para esse tanto de gente? A Bíblia diz que a multidão reunida ali, eles conseguem fazer um número ali de quase 5.000 pessoas. Imagine aí, quase 5.000 pessoas. Eles não conseguem numerar as crianças. Imagine ali se cada casal daquele, porque tinha 2, 3 filhos. Quantas pessoas não tinham ali? E quando ele olha para aquela pequena quantidade, o discípulo diz: o que é isso para essa quantidade de pessoas? Essa pergunta na nossa vida, ela só reflete até o momento que nós não entendemos a soberania de Deus. Porque nós vamos ver que até então eles não estavam de fato compreendendo a soberania de Deus na vida do filho. A palavra diz que Jesus pega aquela quantidade de pão e peixes, dá graças a Deus, porque tudo nós devemos dar graças a Deus. E ele diz assim: agora começa a distribuir. Eles começam a distribuir, o povo começou a comer. Imagine aí uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Começou a comer, e nada do cesto esvaziar, irmã. Nada do cesto se esvaziar. E depois que a multidão come, todo mundo está farto. A palavra diz que eles começam a recolher o que sobra. E sobrou 12 cestos cheios. Porque o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, querido, Ele faz para surpreender a todos. O que Deus vai fazer na minha e na tua vida, o que Deus pode fazer na minha e na tua vida, vai te surpreender. Talvez você olhe para o cenário que você está vivendo hoje e você coloca algumas limitações. Só que Deus é um ser ilimitado. Deus é um ser que o homem natural não mede. O espiritual tampouco. Ele é um ser poderoso. E a palavra diz que o poder de Deus é para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Só que nós precisamos compreender. A palavra diz que, e para que nós viemos de fato, irmãos, compreender verdadeiramente, porque quando nós estamos vivendo em um cenário, no cenário, você está vivendo em um cenário, cada um tem um cenário diferente aqui.
Cada um passa por uma dificuldade diferente aqui. A dificuldade de ninguém é igual à do outro aqui. Eu tenho certeza que cada um tem uma dificuldade diferente uma da outra. O meu problema não é o problema de Paulo. O problema da irmã ali, mesmo sendo mãe e filho, mesmo sendo mãe e filho, o problema dela não é o mesmo problema dele. O problema do irmão Ezequiel não é o mesmo do da irmã Tânia, mesmo eles sendo casados há tantos anos. O meu problema não é igual ao seu. E quando nós não reconhecemos, não valorizamos, de fato, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer que nós passamos por alguns obstáculos da vida para dar o verdadeiro valor que Ele merece. Às vezes Deus vai permitir nós entrarmos em situações, vivenciarmos situações para nós olharmos para cima e reconhecer a sua soberania. Como já aconteceu isso com você? De você olhar para um cenário e dizer assim, se não fosse Deus nisso aqui, não teria acontecido. Só aconteceu porque Deus é poderoso. Eu já passei por situação, irmãos, de eu estar dirigindo e passar carro, carreta, moto diante de mim, que eu falei assim, meu Deus, só escapei porque o Senhor está nesse banco aqui comigo. Se não fosse pelo Senhor. Quando já aconteceu isso com você? De você olhar para a situação que você acaba de passar e dizer assim, se não fosse Deus. Se não fosse Deus, o infarto levaria muita gente que está aqui nesse culto. Se não fosse Deus, a situação, o diagnóstico do médico ia ter levado muita gente. E aí nós conseguimos olhar e dizer assim, se não fosse Deus. Oh, aleluia. Deus vai fazer estes homens passar por uma situação porque eles precisam de fato reconhecer a soberania de Deus. Deus quer que nós reconhecemos a sua soberania. Às vezes nós somos tão rasos a respeito de Deus, tão rasos, tão desconhecidos da soberania desse Deus, que às vezes é por isso que nós estamos passando por tanta luta, tanta peleja. A multidão é despedida, está de barriga cheia. A multidão está farta. Ele despede a multidão só para o monte para orar e avisa os discípulos, olha, entra no barco e atravessem para o outro lado. Eu vou chegar lá depois. A imaginação dos discípulos, eles não acreditaram que Jesus podia suprir a necessidade daquele povo lá. Vocês acham que eles estavam na mente deles que Jesus iria ir andando por cima daquelas águas, irmão Ezequiel? De jeito nenhum. Nada, ficou um barquinho ali. Jesus vai precisar desse barco aqui. Vamos entrar todo mundo aqui e deixa esse aqui, porque daqui a pouco Jesus vai chegar lá abrindo, conjecturando, tá, irmão? Daqui a pouco Jesus vai precisar do barco e ele vai ir. Vocês não acreditam que Jesus podia suprir a necessidade daquele povo? Ele não está nem acreditando que Jesus pode fazer além. A palavra diz que eles entram no barco, quando ele entra no barco, eles vão trilhando, vão remando. De repente sobreveio uma grande tempestade. E aqui está o problema da nossa vida. Porque quando a tempestade vem, quando o vento forte vem, irmãos, a gente conhece o endereço dele. Quando a tempestade bate, irmã Tânia, até no meio da fumaça, até no meio da neblina, a gente consegue identificar alguém. A palavra diz que a tempestade e o medo bate e ele está dizendo, vamos morrer, acabou para nós, é fim de carreira, ninguém aqui vai ser consagrado apóstolo, acabou para todo mundo, vamos morrer.
De repente a palavra diz que alguém está andando por cima das águas. Os irmãos sabem que uma hora da noite, uma tempestade vem no meio do mar, que a neblina acompanha. Quanto mais distante nós estamos da terra, mais escuro o trem fica, mais truvo fica. E a palavra diz que está Jesus caminhando, porque Jesus sabe justamente o momento de te socorrer. Jesus sabe a hora certinha de chegar com a provisão para a tua vida, querido. Não desespera não, fica tranquilo que a provisão de Deus vai chegar na hora certa. O socorro de Deus, ele é imediato. Breno, eu preciso ir o médico me diagnosticou, eu preciso ir lá. Jesus sabe a hora certinha de chegar com o teu socorro. Fica tranquilo. Breno, o aluguel vai vencer daqui a 2 semanas. Eu tô com menos da metade. Fica tranquilo, porque no dia, na semana, Deus pode fazer assim, ó. Breno, o pacote de arroz vai acabar. Deus, ele pode suprir assim, ó. Deus, ele faz, querido, quando nós menos espera. A palavra diz que eles estão atemorizados, porque eles sabem que aquela tempestade, eu estou falando de homens que têm conhecimento a respeito de um mar bravio. Esses homens têm conhecimento da fúria de um mar. Só que aquela tempestade ali fez com que aqueles homens ficassem amedrontados e gritassem: vamos morrer. Porque tem momento da nossa vida que nós olhamos e falamos assim: acabou aqui, não tem mais jeito nisso aqui. Só que Jesus está chegando. Nós pode até não estar percebendo, mas Jesus está chegando. E ele vai acalmar essa tempestade, ele vai acalmar esse vento. A palavra diz que quando ele se aproxima, eles começam a ficar com medo. É um fantasma, a Bíblia diz isso. É um fantasma, eles ficam com medo. Outros dizem: não, rapaz, parece tem a semelhança de Jesus. Aí Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está vindo aí, não estou conseguindo identificar, mas se é o Senhor. Aí Pedro, eu acredito aqui, que Pedro lembra da soberania de Deus naquela multiplicação. Pedro disse: se é Deus mesmo, se é Jesus mesmo que está ali, ele vai me chamar e eu vou andar sobre essas águas. O que Pedro está dizendo é: se verdadeiramente for Deus, diante do impossível, eu vou andar. E para que nós possamos andar diante do impossível, enfrentar o impossível, querido, ficar tranquilo diante do impossível, precisamos acreditar que Ele é Deus. Falar, que Ele é Deus. Aleluia! A palavra diz que agora Jesus confirma dizendo: Pedro, sou eu. Pode vir, meu filho. Vem até mim, sou eu, Pedro. Acredita e vem. E a palavra diz que Pedro desce do barco, irmãos. Pedro desce do barco e vai. E lá vai Pedro andando. E conforme Pedro anda, mesmo a situação sendo impossível, Pedro está andando. E conforme Pedro está andando, Jesus está se aproximando. Pedro anda, Jesus anda. Pedro dá um passo, Jesus dá um. Por cima das águas. Só que lembra que no barco ficou o restante dos discípulos? No barco ficou o restante dos apóstolos? Uma pergunta que a Bíblia não dá resposta, mas eu gosto de conjecturar os textos. Eu gosto de tirar algumas coisas da cachola. Imagine Pedro andando por cima das águas, andando por cima da tempestade. O vento bate e não consegue abalar Pedro, porque Pedro tem uma visão posta no Senhor. E nada consegue abalar Pedro.
Só que atrás de Pedro tem o restante dos discípulos. E quem sabe o questionamento dos discípulos é: Pedro, o vento está forte, rapaz. Tu vai cair. Ô Pedro, a tempestade está bravia, Pedro. Volta pro barco, rapaz. Tu vai afundar. Ô Pedro, se tu afundar aí, Pedro, nunca mais te acha, rapaz. E quando as palavras de negatividade começam a bater na porta do nosso coração, querido, nós acabamos duvidando, desacreditando daquilo que Deus já nos prometeu. Deus já prometeu tanta coisa a alguém aqui, que as más influências, as más conversações conseguiu te tirar do foco, conseguiu te desafastar da promessa, conseguiu te desalinhar todinho. Só que Deus continua no mesmo lugar. E Ele está de braços abertos para te receber. Imagine Pedro andando, irmãos. Permita-me, Paulo, conjecturar uma vez mais. Imagine Pedro andando e os discípulos que estão no barco, olhando e dizendo assim: Pedro, toma cuidado, Pedro. A tempestade está demais, o vento está soprando o contrário. Irmãos, e quando nós conseguimos dar ouvidos às palavras negativas, é automático. Nós acaba tirando os olhos de Jesus. Quando aquela amizadezinha começa a nos influenciar, irmãos, nós acaba tirando os olhos de Jesus. Quando o relacionamento começa a nos influenciar, irmãos, nós acaba tirando os olhos de Jesus. Quando o emprego, as más amizades começam a nos influenciar, irmãos, nós acaba tirando os olhos de Jesus. E Deus não quer isso. Ele vai estar sempre ali dizendo: volta para mim, olha para mim. E quando Pedro começa, conjecturando a fé de Pedro começa a diminuir, irmãos. A positividade que Pedro tinha, que ele poderia chegar e abraçar Jesus por cima das águas, começou a diminuir. Pedro começou a ter medo. Pedro já estava meio caminho andado, mas ele começou a ter medo. Jesus está te chamando para viver promessas sobrenaturais. Ele está te chamando para vivenciar coisas grandes e maravilhosas. Jesus está te chamando para te entregar o que homem não viu, ouvido não ouviu. Ele tem para você, querido. E nós acabamos abandonando por causa de uma influência. Cuidado com quem está te influenciando. Cuidado com as más amizades. Cuidado com as más conversações. Cuidado. A palavra diz que ele reconhece. A palavra diz que Pedro agora começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, quem sabe quem estava atrás de Pedro no barco, na tempestade, disse: eu te falei para você não ir. Eu te falei para você não descer do barco. Eu te falei que a tempestade estava demais. Eu te falei que o vento estava soprando o contrário. Por que você foi? E Jesus está olhando para Pedro e está dizendo assim: eu vou te salvar. Não se preocupe com as más influências. Você precisa ter foco. Eu vou te salvar. E traz Pedro novamente para cima das águas. Agora olha Jesus, pega no braço de Pedro. Pedro já estava uma distância do barco. Ele pega no braço de Pedro e volta para o barco. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco. E quando Jesus entrou no barco, diz a Bíblia, e verdadeira, olha a pergunta, olha a resposta dos discípulos. E creram verdadeiramente que era o Filho, e creram que era verdadeiramente o Filho de Deus. Porque diante da situação impossível, só o Filho de Deus vai te salvar. Diante do cenário que o homem natural não te ajuda, não consegue, diante do diagnóstico que o médico já falou, diante de uma ameaça que já fizeram, diante da situação que você está vivendo, diante dessa doença
doença, diante dessa enfermidade, diante desse desemprego, diante dessa situação, só o Filho de Deus pode te salvar. Você pode crer no Filho de Deus nessa noite? Você pode reconhecer a soberania do Filho de Deus? Espírito Santo, teu povo crê na tua soberania. Espírito Santo,